Estudo Bíblico Eclesiastes 12, versos 1 a 14. Verso 1. O pregador aqui nos leva ao único que pode nos dar sentido à vida, Deus. Todo o livro de Eclesiastes nos leva a refletir nas mesmices que existem debaixo do sol, as repetições permanentes da vida. Como um bom pregador, Salomão deixou o melhor para o final. Muitas pessoas gostam de tentar satisfazer sua sede em variados lugares, menos em Deus. Há pessoas que fazem tantas coisas para depois orar, para depois ler a Bíblia, para depois buscar a Deus. Postergam o melhor, que é buscar a presença de Deus. Às vezes sentem que estão fazendo um favor a Deus ao irem a um culto ou ao lerem a Bíblia. E quando nos encontramos com Deus depois da juventude, os erros cometidos antes nos trazem tanta dor. Lógico que Deus perdoa, mas as consequências dos erros estarão diante de nossos olhos e teremos que arcar com todas elas. Porque, como já foi dito, aquilo que semearmos, colheremos. Então há tanta dor para colher quanto postergamos viver uma vida com Deus, em nome de sermos jovens. Verso 2. Ele fala sobre idade mental, porque o sol, a lua e as estrelas aqui são símbolos de claridade e energia. Então essas luzes caminham para o acaso e a escuridão começa a chegar à mente. O sol, quando nasce, brilha com resplendor. Aí está representando a infância. Quando a luz chega com sua claridade do meio-dia, simboliza a juventude. Quando ela declina, é a idade adulta, e quando começa a escurecer, chegando o ocaso, é a velhice. Então o pregador diz que também é assim com nossa mente. O verso 3 focaliza a deterioração física. Ninguém quer ficar velho, mas ninguém quer morrer na juventude. Então viva e sirva ao Senhor com o vigor da sua juventude, e agradeça a cada dia que Deus acrescenta em sua vida. Atribua a Deus esse louvor. O pregador, nesse verso 3, também fala do tremor e da fraqueza que haverá nos braços e nas pernas do velho, e seus olhos não mais enxergarão como antes. A visão começa a ficar fraca. Hoje temos que agradecer a Deus pela ciência que inventou os óculos, mas antes nem esse recurso havia. No verso 4, o pregador fala da inatividade. As portas da rua se fecharam e não se pode mais falar em alta voz. Naquele tempo, o velho não saía, ficava em casa. Hoje, os transportes são mais acessíveis. A voz do idoso certamente fica mais fraca com o passar dos anos. O pregador nos lembra que até dormir se torna difícil para quem é velho. Sempre acordará cedo com as aves. O velho dorme pouco. O pregador também enfatiza a surdez que chega na velhice, e aí nem pode ouvir o cântico das aves. Não ouve bem, não enxerga bem, não dorme bem, não anda bem. Os jovens não acreditam que isso vai acontecer com eles, mas todos caminham para essa realidade. Por isso a palavra de Deus adverte os jovens para darem o seu melhor para Deus enquanto há tempo. Não deixe para depois, porque você não sabe se o depois virá. E se vier, virá com todas essas dificuldades e limitações. Versos 5 a 8. Devemos lembrar que a habilidade de enfrentar a realidade é uma das melhores evidências de uma boa saúde mental. Pessoas que vivem se enganando não têm uma boa saúde mental. A pessoa deve ver a realidade como ela é. Na velhice, não temos que lamentar os fatos que envolvem a velhice. Ainda assim, temos que enfrentá-los com realismo. Moisés, no Salmo 90, diz que a soma dos nossos dias vai a 70. Mas se alguns, por sua saúde ou robustez, chegam até 80, a medida deles é canseira e enfado. O pregador vai nos lembrar de 4 características da velhice. A primeira é o medo. Medo de lugares altos e de lugares confusos e cheios de gente. Na velhice começa a impaciência com barulho e agitação. Segunda,
aparecimento de cabelos brancos. O pregador compara as cãs com o florescimento da amendoeira, e isso mostra que mesmo na velhice pode-se florescer. Ou seja, na velhice a pessoa ainda pode dar frutos. Terceiro, dificuldade de andar e carregar peso. Para o gafanhoto, significar um peso é porque aquela pessoa já não suporta carregar peso. Fica tudo pesado e difícil. Quarto, o apetite diminui. E não é só o apetite por comida. O apetite sexual também desaparece. 1 Reis 1, versos 1 a 4. Davi sempre foi muito viril, tendo muitas mulheres, mas quando ficou velho, arranjaram para ele uma donzela linda e o rei não a possuiu. A moça continuou virgem. Antes que se rompa o fio de prata, ou seja, antes que a morte chegue, lembre-se de seu Criador. A morte, para os que estão com Deus, é apenas um começo. Mas para os que não conhecem a Deus, é uma transição de um vazio para um vazio ainda pior. Aqueles que sabem como viver, sabem como morrer. Não podemos imaginar o que é a morte para aqueles que não fizeram a opção por Jesus antes de morrerem. Quando sairmos de nosso corpo, estaremos frente a frente com Jesus. O corpo fica e nós nos encontramos com Jesus porque Ele nos comprou, pagou o preço com o sangue dele. Quem o rejeitou ficará também à frente dele, porque Ele também comprou aquela pessoa, mas Ele vai lhe dizer: afaste-se de mim, maldito, porque não lhe conheço, porque lhe comprei, mas você rejeitou o meu sangue. Mas se você aceitou o sacrifício na cruz, se você entregou sua vida a Ele, Jesus vai abrir seus braços para você e vai lhe dizer: vem para o meu Pai, porque você aceitou a minha dor, o meu sacrifício, a minha morte e a minha ressurreição. E aí a morte significa entrar no gozo eterno de Deus. Versos 9 e 10, o pregador nos traz uma breve autobiografia. Ele traz as reflexões de um sábio estudioso. Ele vai abrir o coração e nos dizer como se deve ser um pregador, apontando 5 características diferentes. Primeiro, o pregador tem que ter conhecimento da palavra. Conhecimento da verdade de Deus, meditando sobre esta verdade. Segundo, o pregador deve ser sábio e tirar sabedoria não de seus anos de vida, nem de seus estudos, mas da sua comunicação e intimidade com Deus. O pregador não precisa falar bonito. Ele tem que ter sabedoria vinda de sua intimidade com Deus. Terceiro, o pregador deve ensinar e compartilhar o que ele sabe e o que ele aprende com os outros, ensinando a todos os princípios pelos quais a santidade é construída. Quarto, o pregador deve ser ponderado, guardar a língua, gastando tempo observando os fatos. Ele deve meditar e colocar tudo o que aprende em ordem lógica, dando atenção aos provérbios. Quinto, o pregador tem que se esforçar para usar termos específicos, palavras que façam sentido, tornando a comunicação clara e, sobretudo, estar na dependência do Espírito Santo. A palavra de um bom pregador é como uma janela aberta da qual a luz da verdade atravessa brilhando. A palavra certa atinge o alvo. Um aguilhão é uma vara pontuda com um bico de ferro e servia para fazer o animal se mover mais rapidamente. Verso 11. O pregador compara a palavra com um aguilhão, ou seja, as palavras do pregador têm o objetivo de estimular o ouvinte a se mover, a mudar, a andar mais rápido. O ouvinte tem que sair com a alma mexida, com o coração mudado. Ele também compara a palavra do pregador com pregos bem fixados, ou seja, o pregador tem que estar bem fixado em Jesus, que é o seu único pastor. O que ele prega tem que estar bem ajustado com o que Jesus pregou e ensinou.
Verso 12. Podemos estudar em muitos livros, mas não em demasia, pois o que importa é meditarmos nas Escrituras Sagradas. Quando lemos a Bíblia, sabemos que vamos ser ensinados, instruídos, exortados, disciplinados, tendo a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obtendo mais conhecimento e intimidade com o Senhor. 2 Timóteo 3,16. Versos 13 e 14. Em síntese, tudo que está debaixo do sol é terreno, enfado e vaidade, mas o que está acima do sol é eterno. O mundo não tem os ingredientes para saciar a sede de nossa alma. Qualquer busca fora de Deus é infrutífera. O que vale é darmos importância ao que é eterno, buscando a Deus com temor e reverência. Para cumprir os mandamentos é preciso obedecer a Deus, mesmo quando isso vai contra a nossa própria vontade. Para obedecer, não precisamos entender nem gostar. É nosso dever. Deus irá trazer a juízo todas as obras. O livro termina com um aviso importante e sério. Deus sempre tem a última palavra. Em resumo, teme a Deus e serve-o, porque um dia estaremos em sua presença prestando contas a Ele. O homem não pode compreender a obra de Deus nesse mundo. O que temos a fazer, portanto, é nos guardar em obediência a Deus, pois essa é nossa porção. Eclesiastes 8, versos 16 e 17 e 9, verso 8. Que possamos com fé e com a capacitação do Espírito Santo procurar alcançar uma perfeição sempre maior, Filipenses 3,12, e isto não para merecer o céu, já conquistado para nós, mas por gratidão e para a maior glória do nosso Deus.